Olá, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Nós vamos fazer a nossa aula, como sempre, todas as sextas-feiras. Hoje um dia lindo. Espero que todos estejam bem e bem animados. Nós vamos conseguir, vamos passar por essa e pode contar conosco, tá? Com todos os nossos professores. Enfim, vocês sabem o tamanho do carinho que eu tenho por vocês, tá? Então, as aulas já foram montadas e eu espero poder ajudá-los no decorrer dessa nossa nova caminhada, tá bom? Então, como eu já havia deixado um recadinho para vocês, na semana que hoje nós iríamos precisar utilizar a apostila do primeiro bimestre para que nós pudéssemos fazer a finalização. E faltou um último item, que seria a redação, que é a interpretação de texto metalinguísticos, tá? Que é do caderno 1, do módulo 23, das páginas 400 até 404. Até para a gente poder iniciar a nossa apostila com todas as finalizações, como se fosse a nossa colcha toda costurada e dando uma sequência, tá bom? Então, o que a Pro fez? A Pro vai passando os slides, eu peguei algumas informações importantes dentro desse contexto, peguei exemplos e nós vamos dando andamento à nossa aula. Como a Pro só dá a teoria, depois vocês vão ter as instruções da parte teórica, da parte prática, tá bom? Então eu espero que vocês estejam bem e que essa aula vocês possam fazer as anotações. Eu iria fazer tudo na lousa, como não temos uma lousa presencial, vai ser a nossa aula virtual e um beijo e um abraço bem gostoso virtual. Vamos começar, gente. Então, vamos lá. Apostila aberta, referente ao que está descrito. Bom, o que seria metalinguagem, gente? Essa metalinguagem é a fala da própria linguagem, ou seja, o que ela se refere a ela mesma. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou passando uma mensagem para vocês ou um código. Esse código é a minha fala. Então, você tem duas funções. Essas funções, dentro da metalinguagem, gente, nós temos funções específicas, que seriam as nossas figuras de linguagem, vistas nos bimestres, no primeiro bimestre, no primeiro ano, que seriam as funções. Essas funções seriam referencial, emotiva, poética, conativa, fática, até foi matéria do primeiro bimestre. E ela vai fazer o quê? Ela vai se referir ao próprio ato, ao próprio exemplo. Por exemplo, se nós formos falar em filmes, artes plásticas, mensagens publicitárias, tirinhas, ela vai dar um papel específico para a comunicação de acordo com cada contexto. Ou seja, esse contexto, gente, ele se caracteriza através de um próprio código. No caso, a minha fala. E nada é mais importante do que a própria palavra e os seus desdobramentos. A partir daí, dessa teoria e dessas dicas que eu fui colocando dentro dessa introdução, eu tenho aqui alguns exemplos que eu coloquei, mencionando o que eu acabei de falar, que a palavra ela tem uma funcionalidade e ela vai se desmembrar diante de um mesmo assunto. Aqui eu tenho um texto do Samir Khoury que fala do modo de escrever. O assunto diz dessa função metalinguagem que escrever é um ato livre, universal, vencer o medo de escrever, rebaixar a censura prévia, liberar a imaginação, são passos para a desinibição. Ou seja,
O meu exemplo está falando de escrever, ele está mencionando desse ato livre e o assunto que desenrola é o escrever. Isso é uma função de metalinguagem, ela tem a própria linguagem. Um segundo exemplo do meu admirável Machado de Assis, que eu adoro em particular. Entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que esta, de certo, um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênio e talvez Machado de Assis. Ele está falando das pessoas, ele está falando do capítulo, ele está falando da leitura, ele está falando do que está mencionado dentro de cada escrita, do que esse capítulo ele se refere, ou seja, ele faz esse desdobramento através da língua, que são os textos verbais, tá? Então, isso nós fazemos intuitivamente todo momento da nossa fala. Tem outros exemplos aqui que eu acho interessante, que quando fala que a metalinguagem, ela está dentro das artes. Então, você vai encontrar em diversos gêneros. Você tem o Cinema Paradiso, que é um filme que fala e ele fez sobre o cinema. Ele tem uma função metalinguagem, né? Ele tem essa função de falar do próprio assunto. É um filme bem interessante, que seria muito legal se vocês pudessem assistir. Então você tem história em quadrinhos que fala de uma situação, né? Trouxe o jornal? Então ele levou o jornal, mas olha a condição que ele se encontrou dentro da situação. O jornal todo picado, o Garfield detonou com o jornal. E aí ele fala: Garfield, calma, salvei as tirinhas. Ou seja, né, ele fala dentro do jornal o próprio assunto do jornal. Então você tem aqui as imagens que ela vai fazer com que você tenha determinadas funções que seriam o próprio assunto dentro da palavra. Então você tem as imagens aqui de Van Gogh, que ele está se pintando, ele está se fazendo um autorretrato da própria pintura dele. Ou seja, gente, ele está dentro do mesmo referencial. Então, você usa um cenário, você usa uma figura de linguagem falando sobre o mesmo assunto. O poema abaixo é muito criativo. O Paulo Leminski usou as nomenclaturas gramaticais para construir divertidamente seu poema. O assassino era o escriba, que também consta na nossa apostila, tá? Meu professor de análise sintática era do tipo sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida regular, com o paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com a regência. Foi infeliz. Era possessivo, como um pronome, e ela era bintransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agente da passiva o tempo todo. Um dia, matei com um objeto direto na cabeça, ou seja, nada como um exemplo mais claro do que esse, você usando as estruturas linguísticas de um termo, as funções sintáticas dentro de uma produção de um poema. Então, a função metalinguística, ela está presente
em todas as nossas falas, nos dicionários são os verbetes, a sua própria palavra, o filme falando do próprio filme, um poema sendo literário. Então isso ocorre o quê? Uma transmissão de mensagem com um tema abordado com a mesma mensagem, como prova esse belo texto utilizando as figuras da análise sintática. Todas essas nomenclaturas que vocês conhecem, que é o seu dia a dia. Então, não tem o porquê você não classificar como metalinguagem. O que você precisa saber é que essa função ela está presente em toda a situação do nosso dia a dia e ela passa a ter uma característica do seu próprio código, que nada é mais importante do que os seus dizeres, as suas palavras, o que você consegue alinhar com a situação proposta. Agora que você já compreendeu como funciona o recurso da metalinguagem, vamos analisar na apostila, na página 401, uma crônica do escritor Antônio Prata, para responder a questão que segue, tá? Então, vamos fazer essa leitura. Demorou, já é no Rio de Janeiro, gosto de muitas coisas. Ele fala sobre a situação de Copacabana, o demorou, esse vocabulário, que você tem uma expressão carioca que faz manifestações truncadas de algum tempo e ele faz toda uma situação. Então, eu espero que vocês façam essa leitura. A partir daí, nós temos os exercícios que estão na página 402 e você vai fazer esses exercícios. Se tiver dúvidas, você vai enviar no fórum, no Google Class. Depois você vai conferir as respostas por esse gabarito que segue, tá bom? Aí vocês só vão clicar. Mas eu quero que vocês eu quero que vocês façam os esquemas, volte quantas vezes for necessário para vocês fazerem esses apontamentos e na próxima aula nós já iniciaremos com a nova apostila e depois eu já publico o gabarito para vocês. Tá bom, meus amores? Espero que todos estejam bem e nós nos falamos, tá bom? Um beijo e até sexta que vem.